As pirâmides do Egito foram construídas há milhares de anos, quando não havia escavadeiras, gruas, guindastes ou qualquer tipo de tecnologia moderna como nós conhecemos hoje. Então, como nos anos 2500 a.C., eles conseguiram realizar esse feito incrível que dura até os tempos atuais. Confira hoje. Meu nome é André e você está no canal Play Curioso. Pessoal, antes de iniciar a explicação, quero dizer que existe muito trabalho por trás da produção desse vídeo. Narração, pesquisa de roteiro, edição de vídeos e mais outras coisas estão envolvidas nesse meio, em toda essa produção. Então a única coisa que eu peço em troca é que você aperte o botão do like e que se inscreva no canal. Esse aqui é um canal começando e cada like e inscrição faz toda a diferença. Continuando. No total existem 123 pirâmides catalogadas, mas nesse vídeo estarei basicamente me referindo às 3 pirâmides mais conhecidas. São as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos, que estão na península de Gizé. A pirâmide de Mycerinos foi construída aproximadamente no ano 2471 a.C., a de Khafre cerca de 2500 a.C. e a pirâmide de Quéops cerca de 2530 a.C. Baseado nisso, vemos que essas pirâmides têm cerca de 4500 anos, se contar até os tempos atuais, e que elas ainda estão de pé, certo? Não estão novas, mas ainda estão de pé. Além disso, tem pirâmides que contam com 147 metros de altura, o que equivale a um prédio de 50 andares, só para vocês terem uma noção de como é extremamente alto. As pirâmides eram mais altas antigamente, mas por conta da erosão e vandalismo, hoje elas estão mais baixas. Então, fica aquela pergunta: como levar aquelas pedras gigantescas a essa altura se não havia guindastes e nem tecnologia disponível? A solução foi a seguinte, claro, são várias teorias que existem e ninguém estava lá para realmente confirmar o que de fato aconteceu. Mas vários pesquisadores chegam a várias teorias diferentes e existem algumas teorias que são mais aceitas por essa comunidade, como eu vou estar trazendo para vocês agora. De acordo com eles, a solução foi a seguinte: para construir suas imponentes pirâmides, os egípcios tiveram que transportar gigantescos blocos de pedras e estátuas que pesavam toneladas pelo deserto. Isso porque as pedras não estavam perto, algumas vinham de muito longe. Essas pedras pesavam cerca de 1,5 até 3 toneladas, ou seja, extremamente pesadas, Para fazer isso eles usavam grandes trenós de madeira, isso mesmo, trenós de madeira, A pedra ficava em cima e vinham puxando com trenós de madeira. Especialistas em física da Fundação para Investigação Fundamental sobre a Matéria e da Universidade de Amsterdã disseram recentemente ter descoberto um truque simples e efetivo que pode ter sido utilizado pelos egípcios para facilitar a passagem dos trenós de madeira. Eles umidificariam a areia sobre a qual os trenós deslizavam. Ao usar a quantidade adequada de água, segundo os cientistas, eles conseguiriam reduzir pela metade o número necessário de operários para arrastar os trenós, disse ele. Demonstramos de forma experimental que a fricção deslizante sobre a areia se reduz muito ao se adicionar um pouco, mas não muita água, diz o estudo realizado por um grupo liderado pelo professor Daniel Boone e publicado pela revista especializada Physical Review Letters. Mas, basicamente falando, isso só fazia metade do trabalho, já que quando as pedras chegassem ao local depois de serem arrastadas de longe, ainda faltava subir as pedras até a altura em que elas realmente acabariam ficando. De acordo com as teorias, a teoria mais aceita, para subir foram criadas 2 rampas por onde essas pedras seriam arrastadas para cima, puxadas em cima do trenó ainda, A primeira rampa seria uma rampa externa e reta. Então você imagina que tinha uma pirâmide e tinha uma rampa reta por fora, Essa rampa reta levava apenas ao início da pirâmide, que tinha uma altura baixa, ou seja, basicamente a base da pirâmide. Até existem teorias de que as pirâmides foram construídas através de uma única rampa reta até o topo. Porém, essa teoria foi desacreditada, pois os trabalhadores e escravos só conseguiriam puxar as pedras numa inclinação máxima de 8 graus. Para se ter uma ideia, para a pirâmide de Quéops seria necessário uma rampa de aproximadamente 1 km de extensão. Seria uma construção tão grande e demorada quanto a própria pirâmide, e isso faria com que basicamente levasse o dobro de tempo para ser construída.
A construção, que já tinha um tempo médio de 30 anos, que seria a construção das pirâmides, levaria o dobro de tempo. E o tempo de construção era importante, já que as pirâmides são basicamente as tumbas dos faraós, né? Eles faziam as tumbas deles em vidas para serem mumificados e sepultados lá após a morte. Além da questão do tempo, descartar a teoria da rampa reta, né, que ao invés de 30 anos eles levariam basicamente 60 anos, outra questão também seria que as construções seriam tão grandes como essa de 1 km, né, de extensão, que deixariam vestígios, né? E hoje não existe nada disso lá, né? Nada que indique que existiu alguma construção tão grande para que fosse feitas pirâmides. Então seria uma rampa reta, né, de acordo com a teoria mais aceita, seria uma rampa reta até o início da pirâmide, e após isso seria uma rampa interna, fazendo a volta na pirâmide, só que por dentro. Essa rampa teria cerca de 180 centímetros de largura, ou seja, 1,80 m de largura, e uma inclinação máxima de 7 graus. Apesar de algumas pessoas não acreditarem nessa teoria, pelo fato de que quando chegassem nos cantos, os trabalhadores e escravos precisariam de espaço para virar a pedra em 90 graus. Apesar de algumas pessoas não acreditarem nessa teoria, pelo fato de que quando chegassem nos cantos, os trabalhadores e escravos precisariam de espaço para virar a pedra em 90 graus, e eles não teriam esse espaço. Mas mesmo assim, essa teoria continua sendo a mais próxima da realidade. As rampas internas são uma teoria de Jean-Pierre Houdin. Houve várias considerações que foram feitas ao projetar a rampa interna. Primeiro, ela precisava ser moldada com muita precisão para não atingir as câmaras ou as passagens internas que as ligam. Em segundo lugar, os homens que transportavam os pesados blocos de pedras por uma rampa estreita não conseguiriam virar facilmente um ângulo de 90 graus. Eles precisam de um lugar à frente do bloco para ficar em pé e puxar. A rampa interna tinha que fornecer um meio de girar nos cantos, de modo que, segundo Houdin, a rampa deveria ter abertura ali, onde um simples guindaste poderia ser usado para virar os blocos. No caso, o guindaste seria algo com contrapeso, né? Algo bem antigo. Já existia guindastes naquela época, né? Só que, claro, não eram guindastes com motores, né? Eram guindastes que funcionavam com contrapesos. E aí você pode me falar: ah, mas André, existem muitas teorias de como a grande pirâmide poderia ter sido construída que não apresentam evidências. A teoria da rampa interna é diferente? E aí eu respondo para vocês: sim. Existem evidências para apoiar a teoria da rampa interna dentro da pirâmide. Já foram tiradas fotos, existem buracos em uma das arestas laterais das pirâmides. Um pouco de evidência parece ser um dos buracos de canto da rampa usados para virar os blocos. Esse buraco fica a 2/3 do caminho até o canto nordeste, precisamente no ponto em que Houdin previu que haveria um buraco. Além disso, em 1986, um membro da equipe francesa que inspecionava a pirâmide relatou ter visto uma raposa do deserto entrar por um buraco próximo a essa entrada, sugerindo que há uma área aberta próxima a ela, talvez a rampa. Parece improvável que a raposa tenha subido mais da metade da pirâmide. É mais provável que haja alguma fissura não detectada em direção ao fundo, onde a raposa entrou na rampa e em seguida subiu a rampa e saiu perto do entalhe. O entalhe é sugestivo, mas há outra evidência fornecida pelos franceses que também convence que a teoria da rampa interna seria a teoria correta. Quando a equipe francesa pesquisou a Grande Pirâmide, eles usaram microgravimetria, uma técnica que permitiu a eles medir a densidade de diferentes seções da pirâmide, detectando assim câmaras ocultas. A equipe francesa concluiu que não havia câmaras escondidas dentro dela, mas se houvesse uma rampa dentro da pirâmide, os franceses não deveriam detectá-la? Bom, em 2000, Henri Houdin apresentava essa teoria em uma conferência científica, na qual um dos membros da equipe francesa de 1986 estava presente. Ele mencionou a Houdin que a análise computadorizada da pirâmide produziu uma imagem curiosa, algo que não podiam interpretar, então eles ignoraram. Essa imagem mostrava exatamente a teoria de Jean-Pierre Houdin havia previsto, uma rampa espiralando, em volta da pirâmide. Então, longe de ser apenas outra teoria, a rampa interna tem evidências consideráveis por trás dela. Uma equipe liderada por Jean-Pierre Houdin e Rainer Stelliman, ex-diretor do Instituto Arqueológico Alemão, no Cairo, e uma das maiores autoridades em pirâmides. Essa é a teoria mais aceita até então. E você? No que você acredita? Você acredita nessa teoria ou em várias outras que existem por aí? Inclusive teorias de que alienígenas construíram as pirâmides ou que no mínimo ajudaram a construir as pirâmides. Comenta aqui embaixo, eu quero saber muito o que você achou. Até o próximo vídeo e até mais.